Pessoal, uma boa tarde então a todos. Então agora nós estamos ao vivo com o Fala Sério Pastor, tá certo? Também vamos estar aqui gravando para depois o pastor postar no canal dele, tá certo? E o nosso objetivo aqui então é que todos possam participar, ou todos aqueles que queiram participar, tá certo? Para isso então, vocês ganharam, quem não ganhou um papel para fazer a sua pergunta? Quem ainda não ganhou nenhum papel? Todos ganharam? Tá certo. Então, todos que estão com o papel têm a oportunidade de fazer a pergunta que quiser, tá? Pode escrever, dobrar o papel. O Marcel vai estar passando e trazendo as perguntas aqui para que a gente consiga, então, utilizar essas perguntas aqui para fluir o nosso debate aqui nessa tarde. Beleza? Que eu não souber, o meu amigo Alan responde aí. Então, nós vamos começar primeiro com oração, né, pastor? Vamos sim, vamos fazer uma oração. Querido Deus e Pai, a nossa gratidão ao Senhor pelas bênçãos que temos recebido. Obrigado, Senhor, por essa tarde, por estarmos reunidos aqui nesta igreja. E agora nós vamos ter um momento de perguntas bíblicas, teológicas. Pedimos que o Senhor nos conduza nesse momento, que as dúvidas sejam sanadas e que haja crescimento espiritual entre nós, em nome de Jesus. Amém. Pastor, obrigado mais uma vez pelo senhor estar aqui com a gente, tá certo? E nós vamos começar aqui então com a primeira, pastor. Bora. Vamos lá. Por que, pelo que nós sabemos da Bíblia, nós estamos mais próximos da volta de Jesus, correto? Sim. Só que mesmo pelo que nós sabemos das profecias, nós estamos mais próximos, muitas vezes a sensação que dá em muitos de nós é que estamos distantes. Muitas vezes a sensação nossa é que nós não estamos próximos. Porque as coisas do dia a dia que nós fazemos, muitas vezes não nos dá a percepção realmente de que Jesus está voltando. Sim. Por que será que isso acontece? Muito bem. Essa é uma pergunta bem interessante e eu quero ler a carta de Pedro e que ela vai tratar dessa questão de maneira bem profunda. A segunda carta de Pedro, no capítulo 3, nós lemos assim a partir do versículo 3. Sabendo primeiramente isto, nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste. E aí no verso 8 diz assim, mas amados irmãos, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, acha que está demorando, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá, e como um ladrão na noite, no qual os céus e a terra passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela estão se queimarão. Então, a percepção que nós temos de que a volta de Jesus ela ainda está demorando, esta percepção se dá pela tensão existente entre a promessa da iminência da volta de Cristo versus esta aparente tardança. E isso faz com que algumas pessoas imaginem que a volta de Jesus, será que realmente vai acontecer? E essa tensão, ela surge, essa crise escatológica, ela vai surgir diante dos diversos textos que a Bíblia traz, mostrando a iminência da volta de Jesus. Por exemplo, eis que venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Venho sem demora, essa expressão é repetida no livro de Apocalipse várias vezes. Filhinhos, já sabemos que é a última hora e o anticristo já está aí, João falando em sua carta. Por isso ele diz, já sabemos que esta é a última hora. Paulo, quando vai falar sobre a volta de Cristo, ele diz, não queremos que sejais ignorantes com respeito àqueles que dormem, porque o Senhor vai descer do céu e nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Então Paulo, ele achava que ia estar vivo na volta de Jesus, que ele diz, nós, os vivos, os que ficarmos, vamos ser arrebatados com ele para as nuvens. E aí, os colossenses, inclusive, começaram a andar de maneira dissoluta, vivendo dissolutamente, que Paulo escreve uma segunda carta aos Tessalonicenses e diz, eu estou sabendo que tem alguns de vocês que não estão trabalhando mais, que a turma pensou assim,
Jesus já está voltando mesmo, deixa eu parar de trabalhar ou vou continuar trabalhando para quê? Vamos esperar ele, já está chegando, a gente já vai para o céu, para quê? Comprar casa e trabalhar e etc. Aí Paulo diz, ei, não é assim não, a gente espera que Jesus volte logo, mas a gente vive a nossa vida fazendo planos para o futuro. Então, os textos que nós encontramos na palavra de Deus, em Mateus capítulo 24, 25, né, que nós estudamos hoje, os sinais que são descritos na carta de Paulo a Timóteo, que nos últimos dias terão pessoas amantes dos prazeres, inimigos de Deus, blasfemos, mentirosos, e aí tem uma lista bem grande que Paulo traz ali, a gente olha e diz assim, nossa, isso aqui a gente está vivendo hoje. Eu consigo ver essas coisas hoje em nossos dias. Eu consigo visualizar isso. E aí a gente olha e diz, então Jesus está perto de voltar. Mas aí a gente olha e diz, puxa, mas desde que meu avô morreu, que ele já acreditava da mesma forma, meu tataravô, e aí a gente fica, será que vai, não vai, como é? Queridos, entendam uma coisa, nós não estamos na posição de determinar o tempo da volta de Jesus. Ele pode voltar em 1 ano, 10, 15, 20, 30, 1000 anos, não importa. Eu tenho que estar preparado para a volta de Jesus como se ele fosse voltar hoje. Eu conheci um jovem que enfrentou essa crise. E ele dizia assim, olha, em 10 anos Jesus volta, isso na década de 90. Jesus vai voltar em 10 anos. Eu tenho certeza que o decreto dominical sai em tanto tempo, e ele começou a fazer as predições dele. E Jesus volta até o ano 2000. Eu tenho certeza disso. Se ele não voltar, eu abandono a igreja, porque ele vai voltar, eu sei disso. E vez por outra aparecem uns malucos aí estabelecendo datas, 2000 não sei quanto, sempre tem alguém assim. E aconteceu que Jesus não voltou como ele esperava. E o que aconteceu? Ele perdeu realmente a fé, abandonou. Porque ele acreditava que tinha que ser. Como não veio no período que ele achou que tinha que ser, ele disse, não vai voltar mesmo não. E aí ele perdeu a fé. Por isso a nossa fé, ela não pode estar baseada no tempo, mas na promessa. Aquele que nunca falhou disse que vai voltar, ponto. Se ele vai voltar na minha geração ou não, não importa. Eu estarei esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Muito bom, pastor. A gente começou com uma face aqui para não ter muito, né? Tá muito início. Tá bom. Mas vamos lá. Qual, na opinião do senhor, que é o perigo que o celular e as mídias sociais têm hoje para as crianças, né, e para o desenvolvimento delas, visto que o senhor também trabalha com mídias sociais? Sim. Né, então, a gente sabe que também ela é bastante usada para edificação, né, para espalhar mensagem também, só que qual que é o perigo hoje que o senhor vê para as crianças nesse sentido de uso deliberado e tudo mais? Eu vi um videozinho esses dias de um menininho dormindo, um chinesinho, não sei se vocês viram esse vídeo, ele está dormindo e ele fica bem assim com a mão. Passando, ele estava sonhando e com a mãozinha assim, ó, parecendo que ele estava passando um celular. Existem estudos científicos já que comprovam os malefícios do celular para as crianças até determinada idade. Existem estudos sérios que dizem que as crianças não deveriam ter celular. Para a parte cognitiva mesmo. Até elas não deveriam ser colocadas diante de uma criança até X, não sei se era até 3 anos, enfim, não deveria. Os celulares também eles não devem estar com crianças que não tenham ainda a capacidade da escolha, de entender, de saber as coisas. Eu tenho 2 meninas, uma tem 12, vai fazer 13 agora, a outra tem 10. Nenhuma das duas tem celular. Nenhuma das duas tem celular. Já me perguntaram, pai, quando é que eu vou ter? Quando a gente perceber que vocês têm maturidade para ter. Queridos, eu tenho estudado bastante sobre essa questão e eu vi uma pesquisa sobre a questão da pornografia e os dados são assustadores. Uma criança entra em contato com a pornografia pela primeira vez aos 8 anos de idade. Aos 8 anos de idade. Na média. Você sabe o que é média? A média é quando você tem
você faz um cálculo, algumas mais e outras menos. Ou seja, para que você tenha uma média, algumas crianças tiveram contato pela primeira vez antes dos 8 e algumas depois dos 8. E aí você faz o balanço e aí você chega a uma média, 8 anos de idade. Isso é um absurdo, isso é criminoso. Um pai que coloca um celular na mão de um filho sem saber e deixa o menino à vontade. São propagandas que ele clicando vai parar lá. É um que vai, clica aqui, clica ali, vai dar problema. Temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Então, minha recomendação é que deixe as crianças brincarem em outras coisas. Compra brinquedo para a criança brincar. O negócio é que, assim, hoje em dia, vai comprar um brinquedo, videogame. O PlayStation da última geração. O menino está muito ativo, pastor, dá um celular, dá um tablet, aí o menino fica calmo. Na minha época, a gente quebrava tudo, mas não tinha essas coisas. Então a gente ia para o meio da rua, jogava baleado, jogava futebol, brincava de esconde-esconde, de corre-corre, de garrafão, tanta brincadeira que a gente tinha. E aí a gente voltava para casa sujo, suado, já queria dormir daquele jeito. A mãe, não, vai para o banheiro. Mas hoje em dia parece que as crianças elas não saem de dentro de casa. E aí você está tendo um fenômeno que não existia, criança com depressão. Não existia, a gente nunca tinha ouvido falar nisso, criança com depressão. E com crise de abstinência. E eu vou contar aqui um negócio para você, que você vê que esse assunto é sério. Lá, num dos nossos colégios no Brasil, os pais mandaram uma garota, adolescentezinha, para a escola. Chegando lá, essa menina era tão viciada no celular dela, que ela, obrigado, excelência, que ela estava o tempo inteiro no celular, de maneira que ela estava com as notas baixas em todas as matérias. A menina não estava tirando nota boa. E aí, quando chegou no meio do ano, a direção da escola ligou para os pais e disse, olha, você enviou sua filha para cá e nós temos um compromisso enquanto escola de ver o crescimento acadêmico de cada aluno. E nós já percebemos que o crescimento da sua filha não está acontecendo por conta das mídias sociais. Ela não sai do celular na hora da aula, na hora do refeitório, na igreja, em tudo quanto é lugar. No colégio interno ela estudava. Ela não presta atenção em nada, é só no celular. Ela não sai desse celular. Então ela não vai passar de ano, a gente está ligando para avisar. O que a gente pode fazer? O pai e a mãe disseram, toma o celular dela. Podemos? Pode. Nós estamos dando autorização. A escola foi lá e tomou o celular da menina. Uma semana depois ela tentou o suicídio. Crise. Ela dizia, não faz sentido viver sem o celular. Você já parou para pensar no que é isso? Um adolescente tentar o suicídio. Qual foi o crime bárbaro que você sofreu, minha filha? Que trauma foi tão grande a ponto de você deixar de existir, querer deixar de viver? O que aconteceu para você dizer assim, não dá mais para viver? O celular foi tomado. Tomou meu celular. Eu não tenho mais razão de viver. Então, por aí você percebe. Agora, com quantos anos essa menina começou a ter contato com o celular? Então, há uma limitação. Por exemplo, a minha esposa, nós trabalhamos em casa e tem um período, por exemplo, para elas podem assistir algum desenho bíblico ou alguma coisa que seja educativa. Elas não assistem, lá em casa não tem esses, eu não sei nem os nomes dos desenhos de hoje, só lembro da época quando eu era criança, mas ela não vê nenhum desses desenhos. Minha filha nunca viu Frozen, gente. Ela sabe o que é a Frozen por causa que a criança amiga dela vai para a escola e leva uma mochila e diz para ela, mas nunca assistiram Frozen, nunca assistiram, qual é o desenho daí que vocês conhecem? Esses de Barbie, dessas coisas, nunca assistiu, ela não sabe o que é. A gente nunca permitiu que a mente dela fosse contaminada com essas coisas. Ah, vocês são radicais. Podemos ser, mas a gente está preservando a mente delas para ser usada para as coisas de Deus. Se um dia elas crescerem e quiserem desviar do caminho, não foi por falta de aconselhamento pastoral do pai e da mãe que estavam ali tentando ajudar. Então, a nossa função enquanto pais é proteger os nossos filhos, blindar os nossos filhos das coisas más. Tem pais que dizem assim, mas ele tem que aprender, tem que ver os dois lados para ele poder escolher. Querido, ele não tem filtro. Você que é adulto não tem às vezes? Como é que a criança vai ter? Quem vai escolher pelas crianças somos nós. Nós escolhemos por eles. E aí no futuro,
essa criança vai poder tomar as próprias decisões. Mas enquanto está ali na nossa casa, somos nós quem decidimos. A gente sabe que nós sabemos que fomos criados, né, já no mundo pecaminoso. Então já temos essa natureza. Mas, no caso, o mal existe realmente dentro da gente, ou tem vezes que Satanás ele nos tenta literalmente. E a segunda pergunta da mesma pessoa a doutrina de anjos da queda é bíblica? Sim. Respondendo a primeira, essa de trás para frente. Sim, a doutrina da queda ela é bíblica. Está no livro de Ezequiel, também no livro de Isaías, usado, ali fala, né, do inimigo que desejou ser igual a Deus. Tu dizias no teu coração: subirei até as mais altas nuvens, colocarei o meu trono acima do Altíssimo, serei semelhante ao Altíssimo, e etc e tal. E a Bíblia também fala, Isaías, né, perfeito era nos teus caminhos, até o dia que se achou iniquidade em ti, aí te lancei por terra diante dos homens para que te contemplem. Então a queda de Satanás, ela existe, ela é real. O livro de Apocalipse vai trabalhar isso um pouco mais detalhadamente, mostrando que ele não veio sozinho, houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, também batalharam o dragão e seus anjos, todavia não se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, e com ele a terça parte dos anjos, das estrelas do céu. Então, isso é bíblico. Agora, em nós já carregamos o vírus do pecado. Satanás é aquele que promove o mal, não podemos negar isso. E ele tem anjos para nos tentar. A pergunta, né? Se todos os anjos maus deixassem de existir hoje, a partir de agora, todos os demônios fossem destruídos, no mundo só existiria o bem? Não. Talvez muitas catástrofes deixariam de existir, que são provocadas diretamente por eles. Talvez muita coisa ruim que acontece deixaria de existir, mas o ser humano continuaria pecador. Nós não dependemos necessariamente de Satanás para fazer aquilo que é errado. Já está no nosso DNA. O próprio salmista diz: em pecado fui gerado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos com o vírus do pecado. Por isso nós precisaremos passar por um processo chamado transformação, glorificação. Quando Cristo voltar, o apóstolo Paulo disse que seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. Ora, se a transformação fosse apenas física e não também do nosso interior, das nossas disposições, outras pessoas poderiam simplesmente estar na presença de Deus aqui na terra, sem precisar necessariamente passar por uma transformação. Quando, por exemplo, Moisés ele quis ver a Deus, diz a Bíblia que Deus chegou e disse para ele: nenhum homem verá a minha face e continuará vivo, porque nós somos pecadores, nós somos pó. Então, no momento em que nós pecamos, nós perdemos o privilégio de estar na presença de Deus, perdemos o privilégio de ver a Deus face a face em toda a sua glória. Quando nós passarmos pela glorificação, será erradicado, ou seja, será tirado de nós a tendência pecaminosa, será tirado de nós não somente a prática, mas no nosso DNA, no nosso gene, o pecado deixará de existir, e aí poderemos estar na presença do Senhor. Para isso, nós seremos também glorificados, seremos transformados. Então, teremos um físico diferente e teremos um aspecto interior também diferente. E aí, já emendando, pastor, então, esse tema, se nós temos essa natureza pecaminosa, quando Jesus veio aqui, ele também não veio com essa natureza? E se ele veio com essa natureza, como ele, no caso, viveu sem pecar? Ok. Eu vou recomendar uma série que eu tenho no meu canal chamada Perfeccionismo. Então você pode entrar lá, tem vários vídeos trabalhando essa questão. Mas vamos lá. Cristo veio com a nossa natureza e ele não veio com a nossa natureza. E agora, pastor, veio ou não veio? Depende do que você entende por natureza. No Espírito de Profecia você vai perceber que Ellen White usa o termo natureza para o aspecto físico e ela usa o termo natureza também para o aspecto moral. Quando eu digo que Cristo veio com a natureza humana caída, ele veio com a natureza humana caída, com a possibilidade de pecar, porque se Cristo não tivesse possibilidade de pecar, teria sido
uma ficção, teria sido apenas um fantoche. Se ele não tivesse a possibilidade de cair, Satanás não teria tentado ele. Então ele veio com a possibilidade de ceder à tentação, mas ele não cedeu. Cristo veio com a nossa natureza caída no que diz respeito ao aspecto físico. Então, Cristo sentia fome, Cristo sentia sede, Cristo sentia dor, Cristo suava, Cristo sentia tristeza. Sentir dor é pecado? Mas é resultado do pecado. Lá no céu a gente vai sentir dor? Sofrimento? Vai sentir fome? Sede? Frio? Não. Cristo, então, ele veio com esta natureza. Na teologia, nós usamos um termo. Nós dizemos assim, duas expressões. Nós dizemos que Cristo foi afetado, mas não infectado pelo pecado. Em sua natureza moral, entretanto, Cristo não veio com a natureza de Adão depois da queda. Nós falamos sobre isso quando usamos a expressão pré-lapsariana ou pós-lapsariana. Pós-lapso, ou seja, pós-pecado. Cristo veio com a natureza física pós-pecado, ou seja, com a mesma natureza que nós temos. Se você olhasse para Jesus, você diria, ok, é um homem como nós. Mas com a natureza interior, a de Adão antes da queda. Hoje, nós lutamos para não pecar. Por quê? Porque o nosso querer é pecar. O nosso desejo é pecar. Cristo lutava, se ele tivesse que cometer um pecado, ele teria que lutar para pecar. Adão estava no paraíso e mesmo assim ele pecou. Cristo estava num planeta Terra degradado, não com 4 metros de altura, com toda a perfeição, estava num deserto, Adão num jardim, e ele foi vitorioso. Ellen White diz que ele veio com a mesma natureza de Adão, trilhou o mesmo caminho de Adão antes da queda e foi vitorioso. Então, Cristo não tinha as mesmas propensões. Tem um texto no Espírito Profético que diz assim, ninguém ouse dizer que Cristo tinha as mesmas propensões que nós temos, porque não pode ser assim. Aí a gente começa a perceber, então peraí, ele tinha natureza física igual a nossa, mas a natureza moral não era igual? Mas ele não foi nascido de mulher? Foi. E como foi a concepção dele? Foi via José? Se ele tivesse sido via José, aí poderia dizer que ele era 100% igual a nós. Mas a concepção de Cristo foi miraculosa. Ele veio através do Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito Santo e ele nasceu. Então, a parte interior de Cristo, moral, não tinha nenhuma propensão para o mal. Nenhuma propensão para o mal. Ele não tinha as mesmas tentações que nós. Aí você diz assim, mas a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado. Quando a Bíblia fala em tudo, ele está falando em tudo como? Em tudo, na intensidade. Quer ver que em tudo não envolve cada aspecto, como alguns pensam? Jesus foi tentado como homossexual? Não foi tentado. Um homossexual poderia chegar e alegar e dizer o quê? Ele não sabe o que eu sinto, ele nunca foi. Como é que ele pode dizer que ele foi tentado em tudo? Porque eu sou tentado e ele é tentado como eu sou? Jesus foi tentado a ver pornografia? Não existia na época dele. Então um jovem poderia alegar e dizer assim, ele não sabe o que é isso, porque ele não foi tentado como eu estou sendo tentado. Jesus não teve as tentações de um homem casado, porque ele nunca casou. Então, se eu for olhar para o aspecto individual das tentações, Cristo não passou por todas as tentações, mas na intensidade, ele foi tentado muito mais que todos nós. Então, ele foi afetado. Eu posso dizer, então, com segurança que Cristo, ele era como nós no aspecto físico, mas ele não era como nós no aspecto moral. Ele não tinha tendência para o pecado, não tinha propensões para o pecado, como nós já nascemos. Só para concluir essa parte, algumas pessoas que alegam essa ideia e que querem dizer que a gente pode viver aqui sem pecar e dá para viver sem pecar, 2 erros. Primeiro, eles não apontam ninguém que conseguiu essa proeza, só Cristo. Mas o fato de ninguém ter conseguido não quer dizer que não é possível. Alguém pode até parar de pecar. Pode ficar dormindo, entrar em coma, ou entrar em uma comunhão com Deus tão profunda que não cometa atos pecaminosos. Mas isso não quer dizer que ele não tenha em sua natureza o pecado. E só o fato de ter essa natureza pecaminosa já me faz merecedor da morte eterna. Querem um exemplo? Vamos lá. Uma criança acabou de nascer. Ela tem 1 dia de vida. Essa criança morreu. Quantos pecados essa criança praticou? Quantos pecados ela praticou?
Jesus nunca veio à Terra, nunca morreu pela raça humana. Essa criança está salva ou perdida? Só existe salvação por meio de Cristo, queridos. Não precisa ter dúvida em responder. Ninguém vai para o céu se não for por Cristo. Se alguém um dia entrar no céu, foi pelos méritos de Cristo. Ele não praticou atos pecaminosos. Mas ele, assim como eu e vocês, é merecedor da morte eterna, simplesmente por nascer num mundo pecador e pecaminoso. E se um dia ele estiver lá no céu, é porque Cristo morreu na cruz e salvou. Existem crianças que se salvarão, existem outras que não. Existem crianças que estarão lá por causa dos seus pais, existem crianças que estarão lá sem os pais, porque alguns adventistas pensam assim, os pais foram, a criança, se os pais não forem, não. Tem um texto no Espírito Profecia que fala que algumas crianças serão cuidadas por Eva e pelos anjos. Os pais não estarão lá. Elas serão colocadas no colo de Eva. É uma passagem bem bonita, não sei se você conhece esse texto, depois eu posso procurar e mandar para vocês. Mas existem crianças que não estarão ali. E aí você diz, é porque Deus é injusto? Um dia Deus vai esclarecer todas as coisas. Mas uma coisa eu tenho certeza. O que foi que impediu alguém de ir para o céu? Ou imaginemos uma outra situação. Nasceu com alguma deficiência cerebral, aquela doença, como é que fala? Paralisia infantil, que a pessoa fica completamente paralisada. Imagine uma pessoa que nasceu, viveu 15 anos aqui, 16, 20 anos, e ficou sempre na cama. E, de repente, essa pessoa faleceu. Nunca teve malícia na vida, nunca cometeu um pecado. Ela será salva. Por meio de quem? E se Jesus não tivesse morrido, ela seria salva? Então, o que impediu ela de ser salva, se ela não praticou pecado? Aí eu tenho que entender que o pecado, ele tem dimensões maiores do que eu imagino. A pessoa que diz que pecado é só ato, ela não entendeu a dimensão do pecado ainda. Pecado pode ser ato praticado, mas eu não preciso praticar um pecado para eu ser um pecador. Alguns pensam assim, eu peco, por isso me tornei um pecador. Não, você já é pecador e por isso necessariamente você vai pecar em algum momento. E se você não praticar ato pecaminoso nenhum, você merece a morte eterna, porque você já nasceu pecador. E o único remédio para nós que somos pecadores é Jesus Cristo. Por isso a graça é algo tão especial e tão profundo. Quando eu entendo a malignidade do pecado e a minha condição, eu olho e digo assim, não tem nada em mim que me recomende a Deus. Eu preciso de algo externo. Aí a gente vai na dependência de Cristo. Então, isso aqui é muito importante. Eu poderia falar para vocês, sem brincadeira alguma, durante 2 horas sobre esse tema. Eu tenho 2 palestras, uma com 180 slides e outra com 300 e poucos slides só sobre esse assunto. E aí a gente poderia discorrer bastante, mas aí não vai dar tempo para fazer as outras perguntas. Tá bom? Vamos prosseguir. Tá certo, pastor. Obrigado. Então é o seguinte, sobre a Trindade, você acha que são 3 pessoas ou uma pessoa em forma de 3? Não, são 3. Vamos entender isso. Muito bem. De forma mais clara. São 3 pessoas e apenas uma divindade. Como é que a gente pode compreender esse assunto da Trindade? Primeiro que não existe linguagem humana que possa esclarecer esse assunto de maneira cabal. Por uma simples razão, ele é Deus e você e eu somos pó. E pó não entende a divindade perfeitamente, plenamente, porque se nós conseguíssemos entender Deus em toda a sua grandeza e magnitude, ele deixaria de ser Deus, porque ele pode ser compreendido por um mortal como eu e você. Então, nós nunca compreenderemos tudo, mas aquilo que ele se deu a revelar, nós podemos entender. Então, vamos lá. Pronto, lá na sua casa, mora você, seu pai, sua mãe. Então, são 3 famílias que moram lá? Não são 3 famílias? Mas não é você, seu pai, sua mãe? E por que não são 3 famílias? São quantas famílias lá? Uma família só. Mas não são 3 pessoas? Por que não são 3 famílias? Ok. É uma linguagem muito tosca para tentar explicar algo que é muito grande como a divindade. Mas só para que você entenda. São 3 pessoas, uma família. São 3 pessoas na divindade, apenas um Deus. Pastor, mas se o Pai é Deus, se o Filho é Deus, se o Espírito Santo é Deus, então não são 3 deuses, não são 3 deuses por uma única razão. Eles são 3, mas são um em propósito, em ação, em ideia, em pensamento, em comunhão, em tudo.
E qual seria a diferença, por exemplo, para as divindades pagãs? Essa seria a principal diferença. Você tem Zeus, você tem Poseidon, você tem, sei lá, semideuses como Hércules, Afrodite, tem vários deuses. E você vai perceber algumas coisas. Eles brigam entre eles, um é mais poderoso que o outro, um tem mais autoridade que o outro. Zeus é o manda-chuva, o outro já é mais submisso. Então você vai perceber que a disparidade no poder, a disparidade na autoridade e não há unidade de pensamento entre eles. Na nossa divindade, não. Nós temos até 3 pessoas, mas são um em propósito, um em ação, um em sabedoria. Em tudo que eles vão fazer existe unidade. Eles têm funções hierárquicas diferentes dentro da divindade, mas todos trabalhando com um só propósito. Por isso que nós temos uma única divindade, um pensamento. Não é uma pessoa com 3 cabeças, são 3 seres separados, mas com um único propósito de serviço. Mas eles têm funções diferentes dentro da hierarquia celestial. Eu acho isso muito bonito porque mostra a humildade de cada um em desenvolver o seu papel. Jesus Cristo sempre entre as suas criaturas. Como lá no céu tinha os anjos, Jesus Cristo se coloca entre eles, como o arcanjo Miguel, que está lá com os anjos e é adorado. Quando é para vir à terra, não veio o Pai, não veio o Espírito Santo, veio Jesus e encarnou. E algumas pessoas têm dificuldade, olham para Jesus e dizem, é só um homem. Era Deus em carne humana. E a Bíblia é muito clara quanto a isso. E o Espírito Santo é aquele que sempre está no plano de fundo. Não é? É aquele que sempre está trabalhando na mente dos anjos para não desistirem de servir a Deus. Quando houve o cisma entre Satanás, Deus ali no céu, e os anjos abandonaram, quem estava trabalhando na mente para que todos não debandassem? O Espírito Santo. Jesus volta para o céu e quem fica conosco? O Espírito Santo, trabalhando em nossa mente. Ele não quer aparecer. Ele não é aquele que está, olha para mim, ele sempre procurando. Você vai ver, o Espírito Santo sempre apontando para Cristo. Jesus sempre apontando para o Pai. Então existe essa unidade perfeita entre eles dentro da divindade. Tá certo, pastor. E agora, tratando um pouquinho sobre um questionamento que eu acho que muitos jovens fazem, né? Assim, sempre naquela dúvida de, pastor, isso aqui pode, isso aqui não pode? Eita! Que sempre acontece, né? Eita! O que o senhor acha sobre a questão da gente comemorar o Halloween, de os jovens participarem, por exemplo, do Halloween? Porque o Natal também ele foi comemorado como uma festa pagã e adotado pelos cristãos. Certo. Então, o que o senhor acha em relação ao Halloween? Muito bem. Eu tenho 2 vídeos no canal sobre o Natal. Apesar de ser uma festividade que alguns entendem como algo que não deveria e etc., e tem alguns textos porque assim, na Bíblia você não vai ter a festividade de Natal. Então a única fonte que a gente pode procurar extra-bíblica seria dentro da nossa literatura do Espírito de Profecia. E tem um texto onde a serva do Senhor ela diz assim, ninguém seja tão curto de vistas de passar esta data por alto simplesmente pela incerteza da data. Nós não sabemos a data. E ela usa essa expressão, ninguém seja curto de vistas, de passar por alto essa data, tão somente porque nós não temos certeza qual foi o dia que ele realmente nasceu. E ela diz que da maneira correta, porque ela critica a maneira errada, ela fala que se é para benefício próprio, para essa coisa de ganhar presente, né, e ela gastar com presentes extravagantes e para seu próprio benefício, aí ela diz que nós não deveríamos, com glutonarias. Então ela tem uma série de críticas, mas ela fala, se é para ajudar o necessitado, para se colocar ofertas, não é? Ela ainda diz assim, que bom seria se em cada igreja houvesse um fragrante pinheiro, onde se depositassem ofertas para ajudar os necessitados e para a casa do Senhor. Então, não há problema na celebração em si, tendo em vista este aspecto, que a gente ela diz que nós deveríamos aproveitar também esta data para pregar a outras pessoas, porque ela diz, elas estão mais sensíveis à recepção do evangelho nessa data. Quanto ao Halloween, qual é a parte boa mesmo dele? Não, doce dá diabetes, vai dar cárie para as crianças. Eu estou procurando uma coisa boa do Halloween. O que é o Halloween mesmo? Não é o dia das bruxas?
dos mortos, eu não encontro. Uma celebração é a da vida. Eu não sei a data. Algumas pessoas querem pegar e puxar do paganismo, mas tem muita gente que fala até coisas que são inverdades para acusar, por exemplo, a festividade natalina. Alguns dizem meio assim: aquelas bolinhas nas árvores de Natal. Já viram alguém falar isso? Aquilo eram as cabeças de crianças que os celtas matavam. Mentira! Você sabe quem foi que fez a primeira árvore de Natal? Martinho Lutero. O protestante. Ele estava na neve, ele cortou um pedaço de pinheiro, porque ele viu o sol batendo nas folhas e deu um aspecto tão bonito, o reflexo do sol, e ele ficou olhando aquilo, ele disse: eu vou levar para casa. Ele cortou e levou para casa. E aí as filhas começaram a enfeitar a árvore. Há relatos de que teria sido Martinho Lutero o primeiro a trazer uma árvore de Natal. Essa ideia de que pendurava a cabeça das crianças e por isso bota aquelas bolinhas, não tem nada a ver. Mas se você não se sentir à vontade, não coloque, não tem problema nenhum. Mas o que eu estou querendo trazer não foi 25 de dezembro, isso é consenso entre os cristãos, não foi essa data que Jesus nasceu, ponto. Mas a gente está celebrando que Cristo um dia veio à Terra e nasceu entre nós. E o Halloween, você está celebrando o quê? A morte? As bruxas? O quê? Não é uma festa para cristão. Não é uma festividade para cristão. Não é uma festividade em que o cristão deveria participar. Você está pedindo minha opinião. Alguém pode ter uma opinião diferente, então eu vou falar. Eu fiz um vídeo com o pastor Michelson Borges sobre o Halloween. Você pode assistir depois no canal, procura lá. Fala sério, pastor, Halloween. Aí você vai ter um vídeo que nós trabalhamos essa questão. Então, essa data é uma data que não tem nada que eleve, que me inspire, que me leve para mais perto de Deus. Ao contrário, é uma festividade cheia de doces e com apologia ao mal, à morte, a bruxas, a bruxarias, etc. Então, o que um cristão tem a ver com isso daí? Eu não vejo nada de bom nisso daí. Por isso não comemoro e nem recomendo a comemoração. Tá certo, pastor. Entendo. É o seguinte. Se nós estivéssemos, né, conversando com uma pessoa que ela não acredita em relação à questão dos animais, né, puros e impuros, aquilo que a gente deve comer ou não, a lei de Levíticos 11, né, ela poderia muito bem falar: não, isso aqui era povo de Israel e tudo mais, Velho Testamento, essas coisas. Como que a gente conseguiria, talvez, então, explicar a questão desse capítulo em relação aos animais puros e impuros fora desse capítulo? Uhum. Porque geralmente a gente usa com base nesse capítulo, mas fora dele, como que a gente conseguiria explicar, então, para alguém de uma forma mais clara? Bom, as ordenanças de Deus no livro de Levítico são ordenanças da parte de Deus com o propósito de trazer benefícios para o povo de Israel, para a nação de Israel. Existem algumas lições que o ser humano só aprende depois que quebra a cara. Lá na Idade Média, houve uma grande crise na verdade, uma pandemia gigantesca que matou um terço da Europa, ficou conhecida como a peste negra. É a peste bubônica? A peste negra, né? A peste bubônica, causada pelo rato. Mas um terço da Europa morreu. E como foi que eles resolveram esse problema? Você sabe que as condições sanitárias na Europa eram terríveis. E os ratos viviam nas casas do povo, aquela coisa toda. Eles só conseguiram sanar quando eles resolveram aplicar um princípio que está lá no livro de Levítico, chamado quarentena. Deus dizia que quando alguém estivesse doente, essa pessoa deveria ser tirada do meio do povo, levada à parte para a sua recuperação. Estando curada, esta pessoa deveria ser levada ao sacerdote, que faria uma inspeção na pessoa para garantir que ela estava bem. E aí tinha um aspecto até miraculoso, com urim, tumim, enfim, Deus comunicava. E uma vez que aquela pessoa estava curada, poderia ser reintegrada ao meio social. Aí alguém na Idade Média resolveu olhar para a Bíblia e dizer: gente, por que a gente não faz isso aqui? Pronto. Aí acabou a pandemia. Começaram a separar os doentes dos sãos, aí a coisa parou. Então, os princípios que estão ali são princípios norteadores de Deus
em questões de medidas, né, preventivas para o povo. Existe alguma coisa sobre este assunto da alimentação, né, dos animais fora de Levítico? Claro. E eu até falei hoje de manhã, ou foi ontem, não lembro, o livro de Gênesis. Em Gênesis você vai encontrar, quando Deus diz para Noé os animais que vão entrar na arca, então ele diz 7 pares de animais limpos e 1 par de animal imundo. Animal limpo e imundo para entrar na arca. Então já havia essa diferença? Já. E era exatamente no quesito alimentação. Porque eu posso citar vários animais limpos aqui, com alguns poderiam dizer assim, mas isso aqui era para sacrifício. O cervo é um animal limpo, o veado. Você pode comer o cervo. Não é pecado. Galinha é um animal limpo. Mas nenhum desses animais o sacerdote usava como sacrifício lá no templo. Era o cordeiro, era o pombo. Esses animais não eram usados para sacrifícios, mas eram animais limpos. Então veja, quando Deus diz que 7 pares de animais limpos e 1 par de animal imundo, esta era uma diferenciação que não tinha que ver necessariamente com sacrifício, mas com a alimentação. Então, você vai perceber que antes de existir Israel, antes de sonhar existir Abraão e Jacó e as 12 tribos, Deus já tinha dito, isso aqui é animal limpo, isso aqui é imundo, só entra 1 par desse aqui na arca e só entra 7 desse daqui na arca. Bem, você não precisa do capítulo 11 de Levítico para saber que é animal limpo e o que é animal imundo. A propósito, lá no livro de Atos, a gente vai perceber que ainda existia essa distinção quando Deus dá uma visão a Pedro com vários animais imundos, e aí Deus diz assim, mata e come. Algumas pessoas, inclusive, usam esse texto para justificar que Deus purificou aqueles animais. E aí Pedro diz assim, Senhor, nunca comi nada comum ou imundo. E aí Deus diz, não diga que é imundo aquilo que eu purifiquei. Aí o pessoal diz, está vendo que Deus purificou o rato, o porco? Querido, entenda uma coisa, Deus morreu, Jesus morreu na cruz para te salvar dos teus pecados, não para limpar porco. Cristo morreu na cruz, não foi para purificar rato, nem porco, foi para purificar você do seu pecado. E aí então, o próprio Pedro, ele vai depois ficar sem entender, porque Deus fez isso 3 vezes, subiu o lençol, desceu o lençol com aquela bicharada toda, mata e come, eu nunca comi isso, Senhor. Não diga que é imundo aquilo que eu purifiquei, não diga que é imundo o que eu purifiquei. Aí depois, o próprio Pedro vai explicar isso no livro de Atos, quando ele entra na casa de Cornélio, que era um centurião romano, e um judeu nunca entrava na casa de um romano, e ele mesmo diz, vocês sabem, você pode ler o capítulo lá em casa depois, vocês sabem que não é lícito para um judeu entrar na casa de um romano. Mas Deus me disse que eu não deveria chamar de comum aquilo que ele... Então o próprio Pedro entendeu o sentido da visão, que não estava tratando de bicho, mas de gente. Não estava falando dos animais, mas estava falando de pessoas. Mas por que eu citei esse texto? Primeiro, para explicar, para que você saiba explicar um dia para alguém. E segundo, para mostrar que mesmo no Novo Testamento tinha pessoas como Pedro que dizia, eu nunca comi isso aqui. Se ele nunca tinha comido, é porque a lei ainda existia. Então, fora de Levítico, eu tenho no Novo Testamento e tenho também em Gênesis distinções claras. Fora isso, você tem o livro de Isaías, e eu quero só ler esse texto com vocês. Isaías capítulo 66. Você pode abrir a Bíblia aí? Verso 17. Aliás, verso 15, porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Deixa eu perguntar a você, isso aqui já se cumpriu? Jesus já veio em fogo? Então isso aqui não é uma profecia que Isaías está fazendo para a primeira vinda de Cristo, quando ele veio como um bebezinho. Ele está dizendo que o Senhor virá em juízo, com fogo. Verso 16, porque com fogo e com espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne. É uma expressão para Israel ou com toda a carne? E está falando de quê? Juízo. Então eu entendo que isso aqui ainda não se cumpriu. É algo que Isaías está falando para quê? Para o futuro. Está falando do juízo, gente. Está falando dos dias finais da história da terra. O Senhor vai entrar com espada e com fogo em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Quem é que vai morrer nesse dia aí?
Então, eu não posso pegar o texto e tirar ele do contexto. O texto está falando do povo que vai viver lá no final, está falando do juízo final, está falando de Jesus voltando em fogo e espada. Ok. Verso 17. Os que se santificam nos jardins após outros deuses. Então, está falando aqui de idolatria. E os que comem carne de porco e abominação e rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Então, um texto bem claro aí mostrando como que vai ser lá no final, e quem come carne de porco e tal vai ser consumido. Pastor, então todo mundo que come carne de porco vai morrer. Bom, se não sabe, Deus não vai levar em consideração o tempo de ignorância. Mas quem sabe e faz, vai se perder, não tenha dúvidas. Agora, falando de uma coisa que geralmente não acontece muito nosso meio e nas comunidades que a gente vive, dentro ou fora da igreja, né? Como que a gente pode lidar, então, quando acontecem intrigas e fofocas dentro da igreja? Que atitudes a gente poderia tomar? O que seria o mais correto? Uau! O que fazer quando tem fofoca dentro da igreja, né? Intrigas. Primeiro que isso não deveria existir, né, irmãos? Entre irmãos de fé, isso não deveria existir jamais. E me entristece muito que isso seja uma realidade em diversos lugares. Eu costumo dizer que só existe quem fale porque tem quem ouve. E tem um jeito bem simples de você acabar com a fofoca. É tão legal, mas é muito bacana mesmo. A pessoa chegar assim: ei, Alan, rapaz, deixa eu te falar, o irmão fulano, eu vou te contar aqui, mas porque eu sou seu amigo, assim, eu vou te contar só para você saber, não é fofoca não, mas só para você saber, né, as coisas do jeito que estão. O irmão fulano, aí você, peraí, só um segundinho. Você já falou isso pro irmão fulano? Não, mas só para você saber. Não, só um segundinho. Irmão fulano, chega aí. Aí chega o irmão. Quer falar aqui uma coisa para você? Pode falar. Não, que é isso? Não, ele queria falar um negócio aqui para você. Não, que é isso? Não era nada não. Aí ele vai desconversar e vai cair fora. É assim que você corta o mal pela raiz. Tem gente que quando morrer vai precisar de 2 caixões. Um para ele e um para a língua dele. Porque tem a língua grande demais. Mas só tem gente que tem a língua grande demais porque tem gente que escuta. Se você não der ouvidos à fofoca, ela deixa de existir. Agora, se você quer ficar ouvindo, aí vai ter intriga na igreja, vai ter problemas na igreja. Mas eu preciso dizer que quem assim faz não vai para o céu. Mas não vai mesmo. O céu não é lugar de gente assim. E o Espírito de Profecia, mais uma vez, eu gosto sempre de citar, queridos. Ela diz que há pessoas que ficam preocupadas em ficar olhando os defeitos e não vão para o céu. Sabe por quê? Porque encontrariam defeitos até nos anjos. Então Deus não pode levar uma pessoa dessa para o céu. Que vive, fofocando, passando conversa. Então a maneira de você cortar com a fofoca é já chamar a pessoa. Se você quer falar um negócio, fala para ela aqui. E outra, quando a pessoa chegar e dizer, vou te contar, mas não conte para ninguém não, então não me conte. Não me conte, porque se me perguntar, eu vou dizer que foi você. Já teve casos comigo claramente assim. Da irmão chegar para mim e dizer, pastor, está acontecendo um problema, eu tenho que compartilhar com o senhor. Ah, é, irmão? Pois pode compartilhar e a gente vai resolver. Agora, pastor, não conte, não diga que fui eu, não. Eu vou dizer sim. Vou dizer, eu vou passar acha que eu vou chegar lá e dizer que fui eu? Foi você que me contou, vou falar, claro que eu vou falar. Quando me perguntarem, eu não vou dizer, um passarinho, não tem negócio de passarinho me contou, não, foi você. Passarinho tem nome, eu dou nome mesmo. Se não quer que eu fale, não me diga, porque eu vou falar. Então, pastor, não quero falar, então pronto, então não me converse. Uma coisa é você compartilhar uma coisa sua, um problema que você tem enfrentado, uma situação particular. Mas se é um assunto que eu vou precisar resolver, a pessoa quer que eu resolva, então tem gente que chega assim, pastor, estou te contando isso aqui que é para o senhor resolver. Certo. Como é que o senhor vai resolver? Olha, tem uma pessoa que está fazendo isso, isso e isso. Um exemplo, já um irmão chegou para mim e disse, pastor, tem um jovem que está dormindo com a namorada, eles não são casados ainda, vivem junto e tal, e a gente sabe que não deveria estar acontecendo isso. E aí, irmão? Não, pastor, eu mesmo vi ele chegando na casa e vi saindo de manhã logo cedo. Passou a noite toda lá.
Então, ok, irmão, vamos levar o caso para a comissão, vou dizer que foi você que me falou. Não, eu não. Eu digo, você acha o quê? Que eu vou chegar lá para falar que eu estava na porta lá vigiando? Alguém viu, irmão. Você tem que sustentar o que você está me falando. Não, então deixa para lá. Bom, então não diga depois que o pastor não está resolvendo os problemas da igreja. Porque depois ainda vem. Eu falei com o pastor, mas ele não quer resolver. Não, eu quero. Agora você quer? Então seja homem. Honre as calças aí. Porque se você quer resolver, a gente vai resolver. Mas eu não posso botar minha cara lá e dizer, fui eu que vi. Eu não vi. Não vou mentir. E a mesma coisa eu faço na comissão de igreja. Comissão de igreja, eu leio o beabá logo quando eu chego, para os irmãos saberem. Tem comissão em alguma igreja que nem terminou o assunto aqui ainda, o irmão que nem participa da comissão já está sabendo o que está acontecendo aqui. Como que pode isso? Falei, disse, irmãos, se for tratado um assunto aqui na comissão e alguém chegar para mim dizendo que soube do que tratou aqui na comissão, me perguntando por que a comissão decidiu isso e aquilo, por que o irmão falou isso ou aquilo, eu vou levar o assunto, vou trazer o assunto aqui e a pessoa vai ser disciplinada. E não tem conversa, vai ser disciplinada por uma razão, porque senão você não termina com esse problema. Então o irmão chega lá, pastor, porque na comissão, peraí, irmão, quem foi que lhe contou isso aí? Não posso dizer. Não pode dizer, então eu só suponho uma coisa. Você estava atrás da porta lá, escutando a gente conversando os assuntos da comissão. Isso é muito feio, não faça de novo. Vou ter que levar o seu nome para a comissão para você ser disciplinado. Não, mas não fui eu não. Eu disse, irmão, então me diga o nome. Senão vai ser você a pessoa disciplinada. Ou você fala quem foi, ou vai ser você. Porque, irmão, não existe esse negócio aqui de a gente ficar imaginando quem foi. Não, você ouviu atrás da porta lá escondido, ou alguém te contou. Assunto de comissão permanece na comissão, não pode sair. Então, irmão, quem foi que lhe contou? Foi o irmão fulano. Pronto, então a gente vai levar o caso dele para a comissão. Irmãos, a gente precisa tratar as coisas de Deus com seriedade. Porque é por causa de situações assim, que vai levando na baderna, sabe? Na brincadeira, vai levando de qualquer maneira, que as coisas de Deus sabe? Desandam. As coisas de Deus precisam ser levadas a sério. Então, se a gente fez uma comissão e na comissão é dito que o assunto não pode sair, não pode sair. Quem saiu, o manual da igreja diz, é passível de disciplina. Então, é claro, a fofoca chegou, está prejudicando, a pessoa precisa ser... Claro, a gente vai visitar, vai conversar, mas a pessoa precisa ser... Ela precisa entender a gravidade do que ela está fazendo. Enquanto a pessoa não entende... Pastor, mas e o amor? Onde é que está o amor? Bom... Existem 6 coisas que Deus odeia e a 7ª a sua alma abomina. É pior do que odiar. Está lá no livro de Provérbios. Lembra qual é a 7ª? Aquele que semeia contenda entre os seus irmãos. Tem 6 coisas que Deus odeia. Está escrito no livro de Provérbios. Tem 6 coisas que ele odeia. Mas a 7ª, a sua alma abomina. Tipo assim, é pior do que odiar. O que semeia contenda entre os seus irmãos. Eu não tenho, sinceramente, irmãos, estou falando de coração, eu não tenho como lidar com pessoas que gostam de semear contenda entre os irmãos. Você quer semear contenda? Meu irmão, vá fazer isso lá na sua casa. Aqui na igreja não. Aqui na igreja não é lugar para você semear contenda. Se você quiser vir aqui para fazer o trabalho do diabo, para ser o secretário do diabo, vá ser lá em outro canto. Aqui na igreja não. Aqui a igreja não tem espaço para isso. E a gente precisa ter essa consciência de que igreja é um lugar para a gente adorar a Deus e viver em comunidade, em unidade. Se a gente vem para a igreja para ficar semeando contenda, discórdia, levando conversinha de um para o outro, a gente está fazendo papel de Satanás. E ele se alegra muito com isso. Sorry. Tá certo, pastor. Ótimo. Agora é o seguinte, porque a gente ainda tem muitas perguntas, infelizmente não vai dar tempo de nós finalizarmos todos, tá certo? Pelo tempo, mas nós temos ainda 2 perguntas aqui que nós vamos fazer, e é a seguinte: por que muitas vezes nós não temos vontade de vir à igreja? E será que mesmo assim eu devo vir ou não? Porque, por exemplo, às vezes a gente pode acordar com mais cansado ou mais preguiça, às vezes também não tem vontade talvez de trabalhar, mas a gente vai trabalhar mesmo assim, né? Mas ao mesmo tempo, será que Deus, ele prefere que eu venha na igreja mesmo sem ter vontade? Você já deu a resposta que eu ia dar, mas é por aí mesmo. Veja, a gente não faz as coisas só quando tem vontade. A gente faz por necessidade. Tem coisas que você vai fazer na vida não é porque você quer fazer. Tem coisas que você vai fazer porque é necessário fazer.
E Deus sabe. Deus sabe. Uma vez um jovem chegou para um pastor e disse assim: pastor, eu não estou com vontade de orar. Me dê uma dica aí, o que eu faço? Aí o pastor disse: ore. Não, pastor, o senhor não entendeu. É que eu não tenho vontade de orar. O que eu devo fazer? Ore. Mas se eu não tenho vontade, ore. Ore. Você não vai fazer só porque você tem vontade. Agora você tem que ser sincero e honesto com Deus. Não vai chegar com hipocrisia: Senhor, que alegria poder falar com o Senhor nessa hora. Não, se você disse que não tinha vontade de orar, porque estava mentindo. Vai orar e mentir na oração? Não seja nesse nível aí de sem vergonhice. Fale para Deus: Senhor, eu não estava a fim de conversar com o Senhor hoje. Sinceramente, eu não queria conversar, não queria orar. Eu estou sem vontade de orar, mas o pastor disse que eu tenho que orar, então vamos lá, vamos conversar aqui. Eu quero falar como é que foi o meu dia, eu quero falar... E você vai falando com Deus, isso é oração. Isso também é oração. É conversar com Deus, é abrir o coração como se fosse um amigo. Agora, se eu converso com Deus só com hipocrisia, falando que dia abençoado, o dia foi terrível, você está lá, obrigado por esse dia maravilhoso, o dia foi péssimo. Está mentindo para Deus. Quer enganar quem? Eu não estou com vontade de vir para a igreja. Venha, meu filho. Eu não vou só quando tem vontade, não. Você está doente, você tem que tomar um remédio, você toma. Mas é horrível, mas tem que tomar. Tem continha para pagar, não tem? Você acorda disponível, disposto, feliz da vida para trabalhar? Não. Vai lá, mas tem que passar o dia trabalhando, chega cansado, disse que teve gente chegando meia-noite em casa aí, naquela correria, naquela coisa, limpa a casa, vai para um canto, vai para o outro, pega o carro, termina uma, vai, fica com aquele, tem que botar máscara por causa do clorox, aquela coisa toda. Você acha que você gosta disso? Não, mas é necessário, eu faço, por quê? Porque se no final do mês não tem como pagar as contas. Então veja, eu vou na igreja porque eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou assediado pelo mal constantemente, o Satanás já está só esperando uma brecha. Eu vindo na igreja ele ainda consegue me derrubar, imagina se eu não for. Então peraí, eu sei que é uma necessidade, eu não estou com vontade de ir, mas eu vou porque Deus vai falar comigo lá. Tem alguma coisa que ele vai falar para mim que vai me ajudar. Aí você vem e às vezes escuta exatamente o que você precisava ouvir. Você diz, se eu não tivesse vindo hoje, eu não tinha escutado isso. Então, ir à igreja é uma necessidade. Eu não estou com vontade, mas eu preciso. E eu não faço só o que eu quero, eu faço o que eu preciso. Legal, pastor. Então, para encerrar, gostaria de fazer uma última pergunta aqui para o senhor, que é o seguinte. É importante a gente se posicionar como cristãos, né, naquilo que cremos e acreditamos. Uhum. Então, visto que temos essa necessidade, também o senhor acredita que politicamente a gente deve se posicionar a favor de alguma ideologia, de algum lado, ou não? Veja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela não é apolítica, ela é apartidária. A Igreja Adventista do Sétimo Dia ela não é apolítica, ou seja, ela não é contra você exercer a sua cidadania, o seu voto, enfim, mas ela não toma partido de dizer você tem que votar nesse daqui ou tem que votar nesse de cá. Isso a igreja não vai fazer. Agora, todos nós somos conscientes, todos nós temos inteligência para olhar os governos que estão aí e aquele que vai prejudicar menos, porque bênção a gente não vai ter. Esqueça isso. Colocar um governo como ideal, como sendo a vontade de Deus, como algumas pessoas têm feito, e colocar assim como se fosse... Tem gente que está tratando a política mais ou menos assim, é o bem contra o mal, é o Satanás contra Deus, e esse daqui é de Deus e esse aqui é do diabo. Ei, calma lá, gente, a gente não está falando disso. Apesar da gente saber que existe uma guerra espiritual, e apesar de saber que tem candidatos que parece que estão mais alinhados com o capeta do que com qualquer outra coisa, a gente não pode trazer isso para o âmbito espiritual no sentido de praticamente colocar que se você votar no fulano de tal, você está votando em Deus quase. E a gente não vai nessa linha aí, não. Agora, como seres pensantes, inteligentes, como deve ser a nossa postura? Sempre de avaliação. E dentro da política, infelizmente, corrompida que o Brasil vive, por exemplo, aqui não deve ser muito diferente, mas dentro da política corrompida que o Brasil vive, como é que a gente vai olhar? Eu tenho os candidatos, qual é o que vai trazer menos prejuízo para mim? Michelson Borges fez um vídeo muito interessante onde ele diz que a esquerda é o arco e a direita é a flecha. Um joga o outro. Um joga o outro. Existe um movimento pendular na política há muito tempo.
Quando eu falo de movimento pendular, imagine assim, a igreja, ou a direita, vamos dizer assim, veio puxando, a religião durante a Idade Média veio puxando. Se você discordasse da igreja, você morria. Foi puxando. O que aconteceu? A Revolução Francesa estourou, a corda arrebentou. Aí não vem para o meio. O pêndulo, ó, solta e vai aonde? Vai para o outro lado. Aí você tem o iluminismo, você tem o feminismo, você tem marxismo, você tem um monte de coisa que vai surgindo aqui e vai se distanciando de Deus. Então você tem a Revolução Francesa, ela surge com a proposta de dizer: queremos liberdade, não queremos religião. E a França foi o único país a declarar em Constituição: Deus não existe. Nenhum país fez isso, a França fez. Revolução Francesa. Aí vai para o outro extremo, do liberalismo. Colocou a deusa da razão, uma mulher nua lá na Catedral de Notre Dame, como sendo a deusa da razão, e aí foi para o extremo, e aí teve toda a libertinagem naquele culto ao deus pagão lá, né, a deusa da razão. Enfim, aí você vai puxando. Aí hoje o que nós encontramos? Ideologias as mais diversas, mas todas elas querendo afetar a nossa religiosidade, querendo destruir a família, querendo destruir o nosso amor a Deus, querendo invadir a religião, querendo ditar como que a gente tem que educar os nossos filhos, contra tudo aquilo que é de Deus, e eles são aplaudidos. E aí você tem ideologia de gênero e uma série de coisas que vocês conhecem. E aí você está indo para um extremo. Sabe o que vai acontecer? Só imagina. Vai o quê? Estourar. Aí quando estourar, o que vai acontecer? Vem para o meio? Não. Aí você vai ter novamente o ressurgimento de quê? Desse movimento religioso que vai dizer assim: já basta, vocês já foram longe demais, tá horrível, agora vamos dar atenção para a família, precisamos de um dia para a família, precisamos de decretos mais sérios contra essas ideologias, aí nós vamos partir para o finalmente. Agora, não se engane, achando que porque esse grupo vai, hoje é o que fala de religião, de que um dia ele não vai perseguir. Vai. E algumas pessoas já chegaram para mim e disseram assim: pastor, então não vou querer esse lado aí também, porque todos os dois não prestam, e esse aqui vai ser o que vai perseguir a gente. Duas coisas. Primeiro, isso vai acontecer e Jesus volta, então que ele volte logo. Mas a segunda coisa é que, como cristãos, a gente tem que parar e pensar assim: o que vai me causar menos dano agora? Porque eu não vivo amanhã, eu vivo hoje. Eu não quero, por exemplo, minha filha sendo doutrinada em determinadas áreas. Eu não quero os meus filhos sendo doutrinados em determinadas áreas. Eu não quero que minha filha chegue na escola para assistir um show de drag queen, como eu tenho visto em vídeos aí de escolas, as crianças sendo expostas a coisas que eu fico assim: meu Deus. Então, eu estou aqui emitindo, não parecer da Igreja Adventista, minha opinião, Eleazar. Eu olho para o menos ruim e digo assim: hoje eu não quero isso. Mas esse aqui vai me perseguir depois. Quando chegar a vez dele, que me persiga. Mas hoje, isso aqui vai me causar menos dano por uma razão. Porque se eu tiver o privilégio hoje de educar minhas filhas no caminho do Senhor e não ter interferência nisso, quando este daqui vier me perseguir, elas estão sólidas para resistir à tentação. Mas se eu tenho, por exemplo, a minha filha sendo influenciada para tudo aquilo que é ruim, que essa agenda tem colocado, aí lá depois porque eu não quero esse aqui que vai me perseguir. Depois, quando vier a perseguição, e ela vai acontecer independente se você quiser ou não, ela vai chegar. Quando ela chegar, eu tenho um monte de crianças com mente fraca, que não conseguem mais responder ativamente às coisas de Deus, e aí se perde. Eu prefiro, então, eu Eleazar, tenho essa minha opinião com respeito à parte política. Nunca fiz vídeo dizendo que você tem que votar em candidato A ou B, e não recomendo que os cristãos entrem nessas demandas e fiquem inimigos, e que esse assunto seja trazido para o púlpito ou para a igreja, ou para irmãos estarem brigando aí quem é de um, quem é do outro. Para com isso. Mas você, inteligente, vai lá, analisa. Pastor, analisei a sua fala, discordo dela. Eu acho, por exemplo, que isso daqui é melhor. Beleza, meu irmão, jogue duro, vá lá e vote. É sua liberdade. Eu, Eleazar, tenho essa opinião. Entendeu? Eu vejo as coisas por esse ângulo. Vejo o que me causa menos dano agora.
No futuro aí o futuro vai trazer o seu próprio mal, mas hoje eu tenho essa opinião. Dentro disso que o senhor falou, pastor, eu gostaria só de emendar também uma outra questão, porque a gente tem essas ideologias políticas, só que também, como o senhor disse, isso acarretou uma série de outras ideologias, né, e de outras agendas que hoje são quase que muitas vezes impostas dentro do contexto que a gente está. Universidades, a gente vê no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer outro país, muitas vezes trazendo posicionamentos quase impostos aos alunos, né? As crianças também, desde pequenas, já estão também expostas a isso, só que isso também não é só fora. Dentro, muitas vezes, nós vemos, né, que tem sido trazido esse sistema de aqui para dentro também de nossa igreja. Então, como nós poderemos nos posicionar de forma a não deixarmos, talvez, como lidar com isso dentro da igreja, né? Como a gente vê hoje, inclusive no seu canal, acompanhei na última semana, é um tema que já foi até de alguns meses atrás, de um pastor de uma outra igreja também na Alemanha, se eu não me engano, ali também é o posicionamento dele. Então, como a gente lida com isso dentro da nossa igreja hoje, que também tem sido... Então, eu não me julgo o Lutero que vai fazer a revolução da igreja adventista e vai consertar todo o problema que existe em toda igreja. Eu procuro trabalhar dentro da minha esfera. Então, onde eu sou pastor, onde eu cuido, eu procuro que as coisas de Deus andem de maneira ordeira. Então, chega alguém lá querendo pregar a ideologia A ou B da igreja e dizer, irmão, você vai pregar isso em qualquer canto, aqui não. Aí você é o dono da igreja? Não, eu sou o pastor dela. Se cada um pode fazer o que quer, não precisa de pastor. Pode me mandar embora. Manda embora, eu vou, não tem problema nenhum. Liga para a conferência e diz, não precisamos de pastor, porque cada um aqui quer pregar a sua ideia. Pronto, beleza, então não precisa de pastor, pode... Agora, se eu sou o pastor dessa igreja, e eu tenho liberdade para ser o pastor dessa igreja, eu estou aqui para tentar, pelo menos, mostrar a você qual é o melhor caminho. Então, não vem para cá pregar nem de ideologia de partido A e nem de partido B. Nem vem para cá querer pregar feminismo, marxismo, e os ismos tudo daí, ideologia de gênero, essas coisas. Não. Seja cristão. Se você for cristão, você já ajuda bastante. Não é? Pastor, porque teve muita coisa boa que o feminismo trouxe. Eu aconselho você a dar uma assistida num vídeo. Fiz 2 vídeos com a Gisele, a minha esposa. Ela tem estudado isso muito mais do que eu, conhece muito mais do que eu esse assunto. Ela fez 2 vídeos contando a história, o desenvolver do feminismo e o proto-feminismo que vem na Revolução Francesa. Muito interessantes os vídeos. Nós fomos a Seneca Falls, o lugar onde teve o primeiro encontro das feministas, lá no norte de Nova York. Nós fomos ali e gravamos, e ela fez um vídeo assim muito grande e muito interessante sobre esse assunto. Então, assim, por que eu não sou? Por que eu não compactuo? Porque eu conheço as ideologias que estão por trás. E aí eu percebo que para defender a mulher, para defender os direitos que a mulher tem, para defender para falar contra a violência, né, contra a mulher, contra a criança, enfim, eu não preciso ser feminista, basta eu ser cristão. Porque se eu for cristão, eu já vou pregar tudo isso daí. Se você vê alguém pregando misoginia, homofobia, pregando violência contra as pessoas, não é cristão. Então, o fato de eu não concordar, por exemplo, com a ideologia de gênero, não me dá o direito de ser violento com uma pessoa, de falar que essa pessoa merece, sei lá, ser violentada, ser espancada, nada disso. Agora, algumas pessoas querem mais ou menos assim, Alan, eu não posso dizer que eu sou contra a ideologia de gênero, porque então isso já é um discurso de ódio. Calma aí. Eu não tenho mais liberdade nem para dizer o que eu penso? Mas esse seu discurso vai provocar a morte de pessoas. Me diga uma pessoa que foi morta porque um cristão disse que não concorda. Alguém foi lá e matou. Não, quem matou não era cristão e não entendeu nada do evangelho. Porque você nunca vai matar alguém, porque vamos imaginar que, eu digo assim, é pecado. A Bíblia diz que é pecado, ponto. Eu não posso fugir disso. Eu não concordo e digo que é pecado, mas nós devemos amar essas pessoas. Mas isso provoca a morte de pessoas. Como assim provoca a morte de pessoas? Porque se você diz que é pecado, as pessoas elas vão matar, vão violentar. Não, peraí. Ninguém da minha igreja sai aqui estimulado para matar ninguém. Vamos falar de outro assunto? Adultério. Quantos casos você já viu de um marido que descobriu o adultério da mulher, foi lá e matou a mulher, ou matou o cara? Eu conheço inúmeros. Agora eu vou deixar de dizer que adultério é pecado também? Porque isso provoca a morte de pessoas. Eu dizer que, olha, o adultério é pecado e tal, aí quem sabe o adúltero pode estar ali. Não, pastor, não pode falar isso não, porque senão o cara vai me matar lá, ó.
Eu não estou pregando, não estou mandando que a pessoa que foi traída vá lá e resolva o assunto e mate o indivíduo. Não, ninguém vai pregar isso aqui na igreja. Ninguém sai da igreja dizendo assim, temos que matar os adúlteros. Não. Agora você sai daqui consciente de que adultério é pecado, como você sai consciente de que ideologia de gênero é pecado. A questão da homoafetividade é pecado. Ponto. Agora, a igreja aconselha você a ir, a violentar, a matar, etc. Não. Aí a pessoa diz assim, mas ele se matou. Ele se matou por quê? Porque não teve amor, teve ódio. Teve ódio? Aí você vai conversar com a pessoa, ela diz assim, eu não acredito nisso que você está falando na Bíblia. Certo? Você não acredita? Não. Você não acredita então que é pecado? Não. Bom, se tu não acredita, por que a minha fala está te afetando? Porque se você chega para mim e diz assim, para mim todo pastor é ladrão. Beleza, irmão, passar bem. Eu vou me matar porque me chamaram de ladrão? Não, por que não? Porque eu nunca roubei ninguém, então isso não me afeta. Se eu não acredito que isso é verdade, por que vai me afetar a ponto de eu tirar minha vida? Então veja, eu chego e digo, é pecado. Você acredita na Bíblia? Não acredito. Eu acredito que deve fazer uma releitura e as pessoas querem reconstruir a Bíblia e tudo mais. E eu acredito que não tem problema nenhum. Beleza. Você crê assim? Crê. Então por que o meu discurso vai fazer com que você tire a sua própria vida? Porque eu não estou me sentindo acolhido. Então vá para um lugar que você se sinta acolhido. Mas você não precisa necessariamente tirar a vida porque eu não concordo com você. Como eu não vou tirar minha vida porque você me chamou de ladrão ou discorda de mim. Cada um tem o direito de ter o pensamento que tem. Agora, você não pode estimular a violência contra ninguém. Ponto. Eu não posso ser proibido, entretanto, de dizer o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que é pecado e ponto final. Isso não é discurso de ódio. Isso é liberdade de expressão. Mas, infelizmente, as ideologias querem até nos tirar esse privilégio de ter a liberdade de expressão. Pastor, eu queria encerrar te agradecendo muito pelo senhor ter vindo aqui e estado com a gente esses dias. Mas também queria pedir para o senhor deixar uma palavra, então, para a gente aqui, entendeu? Dentro dos temas que a gente trabalhou aqui. E, de antemão, já te agradecer muito pelo convite, pelo senhor ter aceitado aqui também estar fazendo esse programa aqui com a gente, né? Para depois estar transmitindo. Muito obrigado mesmo e estar com o senhor agora. Gente, não vou me delongar, a gente comentou bastante. Eu sei que teria outras perguntas, mas... eu agradeço, na verdade, o convite que vocês fizeram. Foi uma bênção para nós essa semana aqui com vocês, conhecer essa igreja, estar aqui com vocês foi muito abençoado para nós. O que eu daria como conselho, jovens, não vão por aquilo que vocês acham que é certo. Enganoso é o coração do homem, diz a palavra do Senhor, mais do que todas as coisas. Enganoso é o coração. Então, quando você ouve alguém dizendo por aí, não, o que importa é o coração. Ei, mentira. O coração é enganoso. Não confie no seu coração. Não confie naquilo que você acha. Ande pautado pelo que está escrito. O que diz a Bíblia? Mas eu não concordo, pastor. Mas o que está aqui na Bíblia? Eu ando de acordo com a palavra de Deus. Eu não ando de acordo com o meu pensamento. Se a Bíblia diz que eu devo agir assim, é assim que eu vou agir. Como é que um cristão deve agir? Como é que um cristão deve se vestir? Como é que um cristão deve se portar? Como é que um cristão vai à casa de Deus? É assim que eu vou me vestir, é assim que eu vou me portar, é assim que eu vou à casa de Deus. Eu não vou pelo que eu acho. Mas eu acho que isso aí nada a ver. E o que você acha pouco importa. O que o pastor acha pouco interessa. O que eu acho não interessa. Sabe o que interessa é o que Deus acha. O que ele acha, aí isso importa. Sabe por quê? Porque isso vai fazer diferença no final. Então, ande pelo que diz a palavra de Deus. Nós, como adventistas do sétimo dia, nós temos um tripé bem interessante para nós pautarmos as nossas escolhas. Nós temos Bíblia, Espírito de Profecia e Manual da Igreja. Uma igreja que anda alinhada com a Bíblia, com o Espírito de Profecia e com o Manual da Igreja, ela vai para frente. Agora, uma igreja que anda pelo que eu acho, essa igreja tende a fracassar. A juventude tende a abandonar a fé. Ande por aquilo que está escrito, não por aquilo que você acha. Eu tenho certeza que o teu caminho será próspero. Deus nos abençoe. Obrigado. Muito obrigado a todos que vieram. Vamos encerrar então com a oração? Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelos momentos que passamos aqui. Obrigado por essa juventude, obrigado por essa igreja, pelo pastor, obrigado pela liderança, a liderança jovem. Agradeço ao Senhor porque nos deu o privilégio de conhecer esta igreja. Peço que
as bênçãos do Senhor repousem sobre este lugar e que cada um aqui tenha o senso de que pertencem ao Senhor e ande nos teus caminhos. Nos dá uma semana em paz, guardado pelos teus anjos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.